CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar agora a Revista Espírita de fevereiro de 1858. Mas antes, vamos ler o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 25, a melancolia. Sabeis porque uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. É vosso espírito que inspira a felicidade e a liberdade e que liga o corpo que lhe serve de prisão. Consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo. E como o corpo sofre essa influência? A falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vós acheis infelizes. Acreditai em mim, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar. Seja vós devotando a família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados, se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los, enfrentai-os em hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos, por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Genebre, não tem número não. Meu olho está vendo até número. Amigo Jesus, nos reunimos mais uma vez em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Rogamos a Tua inspiração e proteção, a inspiração de Allan Kardec, o autor desta revista, de Leon Denis, o continuador dessas ideias
que hoje ainda temos limpas, puras, como quando saiu das mãos do codificador. Que eles nos inspire, Senhor, que o altivo e a direção da nossa casa de amor também esteja junto a nós nesta manhã de estudos. Em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Ti, Senhor, e a Deus nosso Pai, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então nós vamos iniciar o estudo. Estamos na Revista Espírita, estudando a Revista Espírita de março de 1858. Deixa eu ver aqui a Revista de março, número 3. Não é? Revista de março de 1858, ano 1. A gente vai estudar agora a fatalidade e os pressentimentos. Instruções dadas por São Luís. Um dos nossos correspondentes escreveu-nos o que segue. Em setembro último, um barco ligeiro, fazendo a travessia de Dunker, que a Ostende, foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e pereceram 4 dos 8 homens que compunham a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me achava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão a morte, que se nos afigurava inevitável e da qual já sentíamos toda a angústia. Ao romper do dia, o vento nos empurrou para a costa e pudemos ganhar a terra a nado. Porque nesse perigo, igual para todos, apenas 4 sucumbiram. Note que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo a um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Poxa, ele já tinha escapado da morte 7 vezes, né? É gato. Sou realmente levado a pensar que mão invisível me protege. Que fiz eu para isso? Não sei muito. Sou uma criatura sem importância e sem utilidade neste mundo, e não me gabo de valer mais do que os outros. Longe disto. Entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtude evangélica, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que ia cumprir uma santa missão de caridade cristã. Parece que a fatalidade representa um grande papel em meu destino. Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam? Aí vem a resposta, né, de Kardec. Vamos lá, pode ler, Dilane. Você está onde, né? 31? Conforme o desejo de nosso correspondente, dirigimos as seguintes perguntas ao espírito de São Luís, que se comunica de boa vontade, sempre que há uma instrução útil a ministrar. Primeira pergunta: quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa, é outro espírito que o desvia? Resposta: Não tem isso aqui nesse livro aqui, não. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar.
desde que se submeteu. Falo das provas físicas, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. O espírito é sempre livre de suportar ou repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar a sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Então São Luís começa dando uma explicação que quando a gente reencarna, antes da gente reencarnar, nós fizemos as nossas escolhas. E você estabelece para você, em função disso, um destino. Então, quem está perguntando é Kardec, né? Kardec está perguntando a São Luís, em tá. cima do que narrou o nosso amigo ali, do acontecimento. Teve um naufrágio, tinham 8 pessoas, 4 morreram, 4 sobreviveram. Ele disse que ele já é a 7ª vez, 6ª ou 7ª vez, que ele passa por perigo igual a esse, e não morreu. Aí ele pergunta, há uma espécie de destino? Eu não valho muita coisa, mas ali tinha um padre que ia em missão, tinha uma freira. Por que eles morreram? Se eles eram melhores do que eu e eu não morri, pode me explicar? Os espíritos podem me explicar? Aí o Kardec foi e perguntou a São Luís. Passou lá o que nós acabamos de ler para o espírito e o São Luís respondeu. Olha, a gente prepara para a gente um destino antes de reencarnar. Então, tem coisas que vão acontecer em nossas vidas que nós mesmos escolhemos. Isso com relação à vida material. Isso é bem explicado no Livro dos Espíritos depois, né? Isso com relação à vida material. Com relação à vida moral, não há fatalidade. Porque você é sempre senhor de si, de decidir, de escolher. Agora, com relação à vida material, sim, você traça para você uma espécie de destino, melhor dizendo, uma espécie de destino. Entendeu? Essa foi a pergunta. Agora vamos à segunda pergunta. Mas sempre com relação à vida material, é possível, né, dentro do cabimento das coisas, alguma coisa ser modificada. Com relação à vida moral, não, porque a escolha é tua. Tá? Aí ele faz uma segunda pergunta. Quando um homem está na iminência de ser vítima de um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois se é um mau espírito quem provoca o acidente, se de algum modo é a sua causa, e no caso em que escape ao perigo, se um bom espírito veio em seu auxílio. Então você vai sofrer um acidente. Então parece que não depende do seu livre-arbítrio, o negócio vai acontecer. Você vai entrar num avião, o avião vai cair. Aí vai morrer. Né? Mas tem gente que se salva, não tem? Tem gente que se salva. Aí ele pergunta, quem é que provocou tal acidente? Foi um bom espírito ou um mau espírito? Se de algum modo é a causa, sua causa, né? E se caso que escape do acidente ou do perigo, né? Se um espírito veio em seu auxílio, aí ele vai responder. Os bons ou os maus espíritos não pode sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem. O avião vai cair. Agora, quem é que entra no avião? Você pode ver que todo acidente tem gente que chega atrasado, porque o trânsito tumultuou, ele teve um problema. Tem gente que briga para entrar no avião e não entra. Tem gente que briga e entra, né? Aí ele fala, vai acontecer. Acaba ele morrendo. Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Porque você cai em um avião, você não morre, você vai dizer assim, meu Deus, e se eu morresse? Né? Você vai mudar, você vai pensar diferente.
Vai tomar um choque, né? Meu pai, quando desencarnou, eu falei, caramba, né? Mexeu comigo, com tudo. E não foi um acidente comigo, foi com quem a gente ama. Uma Lourdinha, mesma coisa. Quando escapas ao perigo, ainda sobre a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos fortemente, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. Sobrevindo um mau espírito, e digo mal subentendendo-se o mal que nele ainda está, pensas que igualmente escaparás e outros perigos e novamente te entregarás às tuas paixões desenfreadas. Então a questão do bom e do mau espírito, o bom espírito vai dizer, tá vendo, olha, a vida não te pertence, você podia ter morrido. E se você morresse agora? Pensa na sua vida, pensa o que você está fazendo da sua vida. Vamos mudar. E o mau espírito vai chegar e vai dizer assim, ó, tá vendo, tu vai morrer mesmo de qualquer maneira, morreu agora, vai acontecer outros, vamos aproveitar. Não vamos mudar nada, vamos aproveitar, continua que tá bom. Só nesse sentido. Ele não vai influenciar num acidente em si. Ele não vai fazer, se o avião tiver que cair, estou pegando um exemplo extremo, o avião vai cair. Né? Ele vai cair. E o que ele pode é encorajar aquele que está ali, ou, enfim, é o que acontece. Eu já fui uma vez no socorro de um desastre aeronáutico. Lá no Pará. Foi o Varig. Eu trabalhava com socorro, fazia parte da equipe de socorro, nós fomos lá. Tinham mortos e feridos. Mortos, feridos, e teve pessoa que não aconteceu nada. Morreram ali, não me lembro, acho que 11 pessoas morreram, um número assim. E outros não aconteceu absolutamente nada. E outros se feriram, cortou o pé, nós fizemos lá o curativo. Esses que sobreviveram levaram um susto. Como foi a vida deles a partir daquele acidente? Eu não sei, não tive mais contato. Agora, que levaram um susto e que repensaram na vida, é verdade. Pois é. Aí um bom espírito vai chegar e vai influenciá-lo, como ele colocou aqui, está vendo como é que é a vida? A gente não é nada, de repente a gente pode deixar a vida. E aí, o que você fez? Né? Vamos mudar nossas atitudes? Nada, né? Tá. O mau espírito vai influenciar, não, está tudo certo, continua fazendo o que você está fazendo. Você está roubando, continua roubando, você está... Tudo acaba mesmo, vai morrer mesmo, vai acontecer outro, vamos aproveitar o quanto pode. Isso que ele está dizendo aqui. Na verdade, na aula passada, a gente parou nessa pergunta. Nós voltamos porque não ia dar, a gente não ia lembrar da história, né? Aí tem a pergunta número 3, faz a pergunta. A fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida ainda seria tão um efeito de nosso livre-arbítrio? Resposta: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude for e melhor suportares, tanto mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito dos felizes deste mundo, de vez que, em geral, os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando não o seja por meio da dor. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, na verdade, o que a gente chama de fatalidade foi o uso do nosso livre-arbítrio, porque nós escolhemos antes de reencarnar.
Então nós escolhemos passar por tribulações na vida. Essas pessoas, como ele colocou, que a vida é toda certinha, do início ao fim, não tem problema nenhum, ele está chamando de fraco essas pessoas. São pessoas que não têm coragem de enfrentar as turbulências da vida. A turbulência nos sacode a nossa alma, o nosso pensamento, a gente toma posturas diferentes. Então, quando a gente olha para a nossa vida, vida de dor, muitas dores, muitas perdas, dificuldades financeiras, dificuldades sociais, tudo isso aí você previu antes de reencarnar. Nós vamos ver, como tem lá no Livro dos Espíritos, que fatal mesmo, que não vai deixar de acontecer, é o momento da morte. O momento da morte é o momento que você morre, que você pode até prorrogar um pouco antes, como você pode antecipar, né? Pelo suicídio, por usar mal ter uma má conduta diante da vida, você pode morrer um pouquinho antes, mas pode morrer um pouquinho depois. Mas o momento da morte é fatal. O momento que você nasceu na Terra é fatal. Então, como fatal mesmo, você tem o momento em que chega na Terra, o momento do seu nascimento, e o momento que você sai da Terra. Isso é fatal. As coisas materiais que acontecem conosco na vida é escolha do espírito antes de reencarnar. A maioria de nós escolheu. Claro que algumas situações são impostas pela lei de Deus. São impostas. Algumas dores, algumas dificuldades vêm de cima para baixo. Você não tem nem como escolher, muitas vezes. Então aquilo se tornará uma fatalidade, um mal físico, um problema físico qualquer, como acontece com alguns suicidas, que vêm com um problema físico, não tem como não vir ele, mas aquilo mesmo assim é o fruto do livre-arbítrio dele. Ele destruiu a vida, aquilo atingiu o perispírito e somente no corpo físico ele vai conseguir recompor o perispírito e também com o esquecimento do passado, ele encontrar um pouco de paz na vida em que vem. Entendeu? Vamos para a quarta pergunta aqui sobre isso. É um tema interessante esse. O livre-arbítrio dele quis voltar, o Jerônimo. Vai lá, pergunta número 4, Adilane. Compreendemos perfeitamente esta doutrina, mas isso não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que, no momento em que um homem passa por uma ponte, esta se desmorona. Quem levou o homem a passar por essa ponte? Tudo bem, entendi essa questão toda, como nós explicamos aqui, nós entendemos. Mas o Kardec disse assim, eu compreendi perfeitamente isso aí. Mas você não explicou para mim a ação do espírito. Se ele tem uma ação direta, o homem vai passar numa ponte, no Livro dos Espíritos tem a escada, o homem vai subir uma escada, a escada quebra, ele cai e morre. Foi o espírito que derrubou o homem de lá? Foi o espírito que derrubou a escada? Nesse caso aqui, tem a ponte, foi o espírito que desmoronou a ponte? Quem fez a ponte se desmoronar? Kardec foi direto do que ele queria. Aí o espírito responde: as circunstâncias naturais. A escada estava podre. O espírito tinha que perecer daquela forma. O homem tinha que perecer daquela forma, de um acidente. O pau estava podre porque estava podre. O que o espírito pode fazer? Inspirar o homem a subir a escada. Sobe lá. Ele vai cair e vai morrer. Porque estava no destino dele morrer daquela forma.
No caso da ponte é a mesma coisa. Ó, causas naturais. A ponte caiu por causas naturais. O avião caiu porque tinha que cair. Tinha um problema lá que derrubou o avião. Eles até sabiam, o avião vai cair. Ah, quem tem que ir no avião? Adilane, Tiago, menos eu. Aí vai direitinho quem tem que cair com o avião. Não foi o espírito que derrubou o avião. O avião caiu por problemas mecânicos, por falhas mecânicas. Né? É sempre uma sucessão de erros que vai acontecer um acidente. O espírito não é o causador do acidente, mas ele inclui a pessoa Isso. a participar do acidente. Exatamente. Então vamos lá a resposta aqui. Quem faz a ponte desmoronar? Ele respondeu, as circunstâncias naturais. Ninguém foi lá que rachar a ponte. A matéria tem em si as causas da destruição. Ah, é isso que está escrito? Né? É isso. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover forças materiais, recorrerá antes à intuição espiritual. Ó. O espírito vai intuir ele passar na ponte. Ele sabe que a ponte vai cair. É o número 4, não é? É o número 4, é o número 5, a resposta é o número 5. É quando um homem passa por uma ponte que cai, não é um espírito que o impele. É o instinto de seu destino que leva para ela. Então, é isso aí. Aí já li a 5. Quem faz a ponte desmoronar? Ele entendeu isso. Ah, tá. Se ele entendeu. Quando o homem passa pela ponte, que deve cair, não é o espírito que o impele. É o instinto do seu destino que o leva para ela. Tá? Aí está aqui, ó. Assim, devendo desmoronar-se aquela ponte, tendo a água desajustado as pedras que a compõem, ou a ferrugem ruído as correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará antes ao homem que passe por esta ponte. Não irá romper uma outra no momento em que ele passa. Aliás, tendes uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, as causas que ligam uma às outras e o produzem insensivelmente. Entendeu? Então, não é o espírito que provoca o acidente. O acidente acontece por causas naturais. O espírito pode instruir o camarada, ele tem que morrer dessa forma, ele mesmo pediu isso. Vamos lá. Está no destino dele. Aí vem uma outra pergunta, número 6. Número 6. Tomemos um outro caso, em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado dar-me um tiro. A bala apenas passa de raspão. Teria sido desviado por um bondoso espírito? Não. Se a pessoa deu um tiro, a bala, como ele botou aqui, o projetil, ele já tem o seu curso determinado, ele vai naquela direção. Não tem como ele desviar a bala. Não tem como. Pode até o espírito, quando não é para pegar, ofuscar a vista do atirador, para que ele erre. Mas uma vez o tiro, o projetil saído do cano, ele vai tomar o seu curso normal. Por isso que ele falou não. Aí pergunta número 7. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora saiu de casa e seguia pela avenida. Uma voz íntima lhe dizia que voltasse para casa. Ela vacilava. A mesma voz fez-se ouvir várias vezes. Então ela voltou, mas refazendo-se exclamou: mas que vim fazer em casa? Vou sair mesmo. Sem dúvida,
Isto é efeito da minha imaginação. Então retoma o caminho. Dados alguns passos, uma viga que tirava de uma casa bate-lhe na cabeça e ela cai desacordada. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que lhe ia acontecer? Resposta: era um instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características. São sempre vagas. Que entendeis por voz do instinto? Resposta: entendo que antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando estas têm um caráter saliente, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão, despertando ao aproximar-se um instante, torna-se pressentimento. O que é uma coisa saliente? Uma coisa que vai ter uma importância na vida dele. Aí é o que ele está chamando aqui de voz do instinto. O meu pai desencarnou assassinado, já tem 30 e poucos anos, né? Já vai um bom tempo. Ele, um mês antes, ele falou como ele iria morrer. E as pessoas, que é isso? Como é que você fala uma bobagem dessa? Não, mas vai ser assim mesmo. Falou, conversando com os vizinhos, com os amigos. Então estava no destino dele a morte violenta. Olha ali, quando se aproximou a época, esse instinto, esse foro íntimo, como ele disse, passa a ser um pressentimento. Está na hora, eu escolhi isso, eu como espírito. E ele teve uma morte violenta, ele foi assassinado. Entendeu, Adilane? Entendeu como que acontece? E assim a gente terminou aqui, ó. As explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos. Há aqui uma fatalidade, mas não há fatalidade com relação à vida moral. Agora... muitas vezes é o guia falando para você no teu ouvido. Quantas vezes a pessoa está no ônibus, já ouvi muitas vezes, desce do ônibus, a pessoa desce, lá na frente tem um acidente ou foi assaltado, né? Isso acontece muito. Vamos ler mais esse daqui ou vamos parar por aqui? Já vamos com 40 para 45 minutos. Só começou atrasado. Vamos ler esse pedaço aqui então. Pode ler. Utilidade de certas evocações particulares. Eu quero chamar fulano de tal, minha mãe, minha esposa, enfim. As comunicações que se obtêm de espíritos muito elevados, pode ler, as comunicações que se obtêm de espíritos muito elevados, ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade, são preciosas pelo alto ensino que contém. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abarcar uma esfera de ideias mais extensa, penetrar mistérios que ultrapassam o alcance vulgar da harmonidade e, por conseguinte, melhor que outros, os iniciar em certas coisas. Não se segue daí que as comunicações de espíritos de ordem menos elevadas sejam sem utilidade,
Longe disso. O observador colhe nelas diversos ensinos para conhecer os costumes de um povo. É preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Quem só tivesse visto por uma face, conhecê-lo-ia mal. A história de um povo não é a história dos reis e das sumidades sociais. Para o julgar, é preciso vê-lo em sua vida íntima, nos seus hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal modo acima de nós que ficamos espantados pela distância que nos separa. Espíritos mais burgueses, permitam-nos a expressão, tornam mais palpáveis as condições de sua nova existência. Neles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Nós a compreendemos melhor, pois nos toca mais de perto. Aprendemos com eles mesmos no que se tornaram, o que pensam, o que experimentam as pessoas de todas as condições e de todos os caracteres, tanto os homens de bem como os viciosos, tanto os grandes quanto os pequenos, os felizes como os infelizes do século. Numa palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real nos é conhecida, como suas virtudes e seus caprichos. Compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos e colhemos um ensino moral, tanto mais proveitoso quanto mais íntimas as relações entre eles e nós. Pomo-nos mais facilmente no lugar daquele que foi igual a nós, no que no daqueles que vemos apenas através da miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares mostram-nos a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria nos ensinam os espíritos superiores. Aliás, no estudo de uma ciência, nada há de inútil. Newton encontrou a lei das forças do universo num fenômeno simplíssimo. Tais comunicações têm outra vantagem, a de constatar a identidade dos espíritos de modo mais preciso. Quando um espírito nos diz que foi Sócrates ou Platão, somos obrigados a crer sob palavra, porque ele não traz carteira de identidade. Podemos ver em suas palavras se desmente ou não a origem que ele se atribui. Julgamo-lo espírito elevado, eis tudo. Se realmente foi Sócrates ou Platão, pouco importa. Mas, quando o espírito de nossos parentes, de nossos amigos ou daqueles que conhecemos se nos manifesta, ocorrem 1001 circunstâncias de detalhes íntimos nos quais a identidade não poderia ser posta em dúvida, adquirindo, de certo modo, a prova material. Pensamos, pois, que nos agradecerão se fizermos de vez em quando algumas dessas evocações íntimas. É o romance dos costumes da vida espírita, sem ficção. Então ele leu exatamente, ele passou aqui o que nós já explicamos no início. As evocações particulares, elas têm a credibilidade. Se o médium, se o espírito escreve através do médium para um parente, para um esposo, para um filho, para uma esposa, ele vai colocar detalhes que aquela pessoa vai perceber. Não, só eu sabia disso. É fulano de tal. Quando um grande espírito, como ele colocou Sócrates, Platão, grandes filósofos, eu não vou saber se é ele ou não, eu vou ter que acreditar. Mas se a comunicação está à altura de Platão, à altura de Sócrates, tudo bem, não importa se foi mesmo Sócrates ou não, desde que a comunicação tenha a elevação de um Sócrates. E com relação às comunicações particulares, eu vou identificar com algumas particularidades, como o Chico fazia.
né? O Chico era um médium positivo, um médium atento a detalhes, que deixava a pessoa certa de que estava recebendo a notícia de um parente, de um amigo. Entendeu? Ponto. Esse foi o texto estudado. Então estudamos um texto sobre fatalidade, e que a gente pode aprofundar lá no Livro dos Espíritos, e estudamos agora a importância das evocações familiares, e agora palestras familiares de além-túmulo, assinado Lemarre. São perguntas aqui, são várias perguntas. Vamos continuar? Se der tempo de a gente ver essas perguntas todas. Então vamos lá. Eu vou ler a pergunta, você lê a resposta. Aonde está a resposta? Ah, tá. Condenado à pena máxima pelo Tribunal de Asne, foi executado a 31 de dezembro de 1857, evocado a 29 de janeiro de 1858. Então, olha só, ele foi evocado 29 dias depois, né? Rápido. Ele foi condenado e executado. Pergunta, eu vou perguntar para o executado aqui o que aconteceu com ele. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir que o assassínio Lemarre, executado dia 31 de dezembro de 1857, venha até nós. Eis-me aqui. Como pôde tão prontamente... Eu sou assassino? Isso. Eis-me aqui. Como pôde tão prontamente atender o nosso apelo? Raquel o disse. Ele botou aqui, ó. Tendo sido evocada alguns dias antes pelo mesmo médium, a senhorita Raquel apresentou-se instantaneamente. Está aqui embaixo. A respeito, foram-lhe feitas as seguintes perguntas. Vamos lá. Então, Raquel disse. Eu já falei. Terceira pergunta. Que sentimento experimenta em nossa presença? De vergonha. Como é que uma jovem mansa como um cordeiro pôde servir de intermediário a um ser sanguinário como tu? E ela é. Hã? Nossa, eu achei que era um homem, era uma mulher, tá vendo? Não, a mulher é a médium, é a Raquel. Como é que uma jovem mansa como um cordeiro, que é a médium, pode servir de intermediário a um ser sanguinário como tu? Deus Ele era um permite. assassino. Deus o permite. Conservaste todo o conhecimento até o último instante? Sim. E imediatamente após a tua execução, tiveste consciência de tua nova existência? Eu estava mergulhado numa perturbação imensa, a qual ainda não saí. Senti uma grande dor, parece que meu coração a sentiu. Vi Raquel, Não. vi qualquer coisa rolar ao pé do cadafalso. O que é cadafalso? Cadafalso é o lugar onde ele vai ser, onde ele foi colocado para cortar a cabeça dele. Vi o sangue correr e minha dor tornou-se mais pungente. Mais pungente. Então ele viu a cabeça rolar, ele viu qualquer coisa, que foi a cabeça, a guilhotina, né? E sentiu dor, ele está dizendo que foi. É uma dor puramente física, semelhante à causada por uma ferida grave, como por exemplo a amputação de um membro? Não. Imagina um remorso, uma grande dor moral. Ah, então a dor é moral. Quando começastes a sentir essa dor? Desde que fiquei livre. A dor física causada pelo suplício foi sentida pelo corpo ou pelo espírito? A dor moral estava em meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas separado, o espírito ainda ressentia. Viste teu corpo mutilado? Vi algo informe que me parecia ter deixado. Entretanto, sentia-me inteiro
eu era eu mesmo. Que impressão te causou essa visão? Sentia demais a minha dor. Perdia-me nela. É verdade que o corpo vive ainda alguns instantes após a decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias? O espírito retira-se pouco a pouco, quanto mais o apertam os laços da matéria, menos pronta é a separação. Quanto tempo dura? Mais ou menos. Diz que tem sido notado no rosto de certos supliciados uma expressão de cólera e movimentos como se ele quisesse falar. É o efeito de uma contração nervosa ou nisto participa a vontade? A vontade? A vontade. A vontade, porque o espírito ainda não se havia retirado. Qual o primeiro sentimento que experimentaste ao entrar na nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Tu te encontrastes com os teus cúmplices executados ao mesmo tempo? Por infelicidade nossa. Peraí, por infelicidade nossa. Então ele está dizendo que sim, que encontrou os cúmplices dele, que morreram com ele por causa dos crimes cometidos. Os espíritos que ele matou. Virmos-nos... Não, minha filha. Tu te encontraste com teus cúmplices executados ao mesmo tempo? Resposta: por infelicidade nossa. Vermos-nos é um suplício contínuo. Cada um reprova ao outro o seu crime. Então vamos lá. Ele cometeu um crime, foi condenado à morte, à decapitação. Perguntou, você sentiu dor? Ele disse que sim. Dor física ou moral? Física no momento e depois a dor moral. O que mais... Aí ele fez uma pergunta interessante. Todas são interessantes. É uma dor puramente física, semelhante à causada por uma ferida grave, como por exemplo a amputação de um membro? Ele disse que não. Imagina um remorso, uma grande dor moral. Então, ele sentia remorso do que ele fez. Ele foi condenado, ele sabia que estava errado, falou assim, por que eu fiz tanta besteira? E o que se passou com ele? Um período de perturbação. Faziam 30 dias que ele tinha sido decapitado e ele se dizia, estou ainda num processo de perturbação. Isso dura muito tempo? Ele mais ou menos, depende de cada um. Depende de cada um se livrar do corpo. Olha como é que o Espírito está respondendo direitinho. Depende de cada um, mas ele está sendo auxiliado por São Luís, né? Aí vem mais uma pergunta para esse que tinha sido decapitado. Encontras as tuas vítimas? Ele tinha matado alguém, né? Encontras as tuas vítimas? Ele responde, eu as vejo, são felizes. Seu olhar me persegue. Sinto que penetra até o fundo do meu ser. Em vão procuro fugir. Olha, ele via as vítimas que ele matou. Como eram pessoas que não eram más, eram boas, coitado. Ele que se sentia perseguido pelo olhar delas. Ele se arrependeu, Ele se arrependeu do que ele fez. Pergunta, vai a pergunta. É a 18. 18. Que sentimento experimentas à sua vista? Que sentimento você experimenta vendo as suas vítimas ali? Vergonha e remorso. Eu as elevei com minhas próprias mãos e ainda as odeio. Ó. Ainda odeia as vítimas e diz, eu as elevei, porque elas precisavam passar por aquilo, ele foi o instrumento do escândalo, elas passaram pela prova, perdoaram, e ele sentia vergonha, remorso e ainda as odiava. É um espírito perturbado. Que sentimento experimentas à sua vista? Que sentimento elas experimentam quando se veem? As vítimas dele, que sentimento elas tinham com relação a ele? De piedade. Para tornar a dor dele ainda mais pungente, elas tinham piedade. 20.
Tem ódio e desejo de vingança? Não. Seus votos atraem para mim a expiação. Não podeis avaliar que horrível suplício é tudo dever aquele a quem se odeia. Lentamente Lamentas? lamentas a vida terrena? Só lamento os meus crimes. Se o acontecido ainda dependesse de mim, eu não sucumbiria mais. Como foste conduzido à vida criminosa que levaste? Escuta, eu me julgava forte, escolhi uma rude prova e cedi às tentações do mal. A tendência para o crime estava em tua natureza ou foste arrastado pelo meio em que viveste? A tendência para o crime estava em minha natureza, porque eu era apenas um espírito inferior. Quis elevar-me rapidamente, mas perdi mais do que as minhas forças. Se tivesse recebido bons princípios de educação, poderias desviar-te da vida do crime? Sim, mas eu escolhi a posição em que nasci. Caraca. Terias podido agir como um homem de bem? Como um homem fraco, tanto incapaz para o bem quanto para o mal. Caraca. Eu podia paralisar o mal em minha natureza durante a existência, mas não podia levar-me até praticar o bem. Quando vivo, acreditavas em Deus? Não. Diz que se te arrependeste no momento de morte, é verdade? Acreditei num Deus vingador e temia a sua justiça. Agora você vê, a gente leu lá sobre a escolha. Ele escolheu uma posição social pobre, que não teve educação. Ele escolheu uma prova maior do que suas forças. Ele tinha nele a natureza criminosa, mas não venceu. 28. Agora é mais sincero o teu arrependimento? Vejo aqui o que fiz. Que pensas agora de Deus? Eu o sinto e não compreendo. Achas justo o castigo que te foi afligido da terra? Sim. Esperais obter o perdão de teus crimes? Não sei. Como pensas resgatar os crimes? Por novas provas, mas me parece que a eternidade está entre mim e elas. Como poderá respiar numa nova existência as faltas anteriores, se não te lembrares delas? Terei a intuição. A gente sempre traz a intuição do nosso passado. Ele vai ter intuição. Agora você vê aqui Tomara aquela que resposta tenha. que ele deu ali, ó. Como pensas resgatar os crimes? Ele diz assim, por novas provas. Mas me parece que a eternidade está entre mim e elas. Então ele vê uma coisa muito distante dele. Difícil. Você vê uma outra coisa que caracteriza o espírito imperfeito. Quando ele pergunta na 29, o que pensas de Deus? Ele diz assim, eu sinto, mas não compreendo. Então os espíritos imperfeitos não compreendem Deus. Sente, mas não compreende. Vai lá. A próxima, 35. 34. Não, é 34. Estas provas serão cumpridas na terra ou em outro mundo? Não sei. Onde te achas agora? Em meu sofrimento. Pergunto, em que lugar te achas agora? Perto de Hermance. Hermance era uma médium, Hermance do For. Era uma menina jovem. Estás reencarnado ou errante? Errante. Se estivesse reencarnado, teria esperança. Já disse, parece-me que a eternidade está entre mim e a expiação. Olha, tá vendo como é que ele evocou o espírito? Ele falou, estás reencarnado, supondo ele estava em corpo ou estava... Sem o corpo. Na erraticidade. Estava sem um corpo. Ele estava ainda sem um corpo e só tinha 29 dias. Mas era possível ele reencarnar rápido? É possível, mas não foi o caso dele. Né? Pois é. E olha só, a ideia, esses espíritos pensam que o sofrimento é para sempre, é muito longo. De novo ele coloca, a eternidade está entre mim e a expiação.
tem uma eternidade, tem muita coisa para eu melhorar. Então ele sofre por isso. Continua. Desde que estás aqui, se te pudéssemos ver, qual seria a tua forma? Sob a minha forma corporal, com a cabeça separada do tronco. Nossa! Pode nos aparecer? Não, deixai-me. Podeis dizer-nos como te evadiste da prisão? Podes dizer-nos como te evadiste da prisão de Montesquieu? Como é que ele fugiu? Porque ele estava preso, ele fugiu, né? Não sei mais. Meu sofrimento é tão grande que só me resta a lembrança do crime. Deixai-me. Poderíamos dar algum alívio aos teus sofrimentos? Fazei votos para que eu chegue à expiação. Coitado, né? Coitado. Coitado nada, esse espírito é mau. Não, coitado, é o sofrimento, é um filho de Deus. A gente tem que olhar para esses homens, esses criminosos arrependidos. Tadinho. A rainha de França sempre nos recomenda ali, você lê toda vez aquela mensagem, né? Orai por aqueles que não alcançaram o reino dos céus. E quantas vezes nós fomos criminosos, hein? Quantas vezes para estarmos hoje aqui? Pronto. Então, sofre muito. Agora, o sofrimento vai depurando o espírito. Vamos encerrar dizendo aos nossos ouvintes que retornaremos no dia 11 de janeiro, na segunda semana de janeiro. Vamos ter um recesso agora, a semana do Natal, do Ano Novo, e em seguida, em janeiro, na segunda semana, a gente retorna, lá no dia 11. Nós te agradecemos, Jesus, pelos estudos desta manhã, agradecemos a Allan Kardec pela inspiração, pelo seu trabalho, por essas anotações que nos clareia a mente com relação à vida espiritual. Agradecemos ao altivo e aos guias da nossa casa que nos sustentaram nesta manhã de estudos. Em nome de Allan Kardec, o patrono desses estudos, em nome do altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, em nome de Leon Denis, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja.